Fala trader, nessa aula eu vou te ensinar sobre gerenciamento. Eu vou te entregar a minha planilha de gerenciamento completo para que você nunca mais quebre na sua vida. Essa é uma planilha que ninguém nesse mercado tem acesso. Eu vou te ensinar a usar essa planilha e sair na frente de todo mundo. Então vamos para a tela do meu computador. O que vamos nessa aula aqui, vocês nem vão ver os gráficos, os famosos gráficos que vocês já estão acostumados a ver aqui, né? Onde eu faço as minhas operações, onde eu passo as minhas estratégias para vocês, porque o que manda aqui em uma alavancagem de verdade, o que manda em um resultado de verdade, não é somente você olhar para os gráficos e sim buscar os resultados, mas também você entender sobre gerenciamento. E existem diversas formas de você gerenciar o teu investimento para quando você erre alguma operação, você não se dê mal, você não perca todo esse investimento. Existem diversas formas de você fazer esse investimento e eu, Trader GPT, nessa aulinha, eu vou te passar um dos gerenciamentos que eu mais gosto, que eu mais uso aqui para fazer alavancagem segura, tá? E agora vamos aqui para o vídeo onde eu vou ensinar sobre o gerenciamento 1/4, ou então como alguns gostam de chamar, o gerenciamento dos 25%, tá? Basicamente esse gerenciamento consiste em você sempre atuar com 25% da sua banca atual. Esse é um ponto muito chave, muito importante aqui, ó. Banca atual, não é banca inicial, é banca atual. Vou até grifar aqui, ó, banca atual. Isso daqui é muito importante para que você tenha um melhor resultado, tá? Ou seja, fiz uma operação, acertei a minha operação, a minha banca ela vai aumentar. A minha próxima operação, eu preciso fazer o cálculo de novo de quanto vai ser a minha operação, porque é com a minha banca atual e não com a minha banca inicial. Vamos supor que eu vou fazer uma operação aí de... Tem um exemplo aqui para vocês, ó, de R$300. De R$300 deu lucro. A próxima operação eu vou fazer o cálculo mediante a banca atual e não a banca inicial que era de 300, entendeu? Nossa, mas Trader GPT, então em 4 operações eu posso quebrar toda a minha banca? Não, afinal em 4 operações se eu errar, quebrei a minha banca. Não. Mas isso não vai acontecer porque você faz o cálculo mediante a sua banca atual e não banca inicial. Então se você perdeu de 300, você vai fazer o cálculo de novo dos 25%. Consequentemente, vai demorar muito para você perder e não vai perder em 4 operações. E vamos combinar, se você deve ser muito ruim no mercado se você não tem conhecimento nenhum, se você só sair perdendo. Pensa aí no pior cenário possível aí, você demorar no mínimo umas 8, 9 operações para você perder toda a sua banca, pensando aí no cenário aí, no mínimo 10. Pensando no cenário aí, para você perder operando com 25% da sua banca atual e não inicial. Vamos supor aqui com uma banca de R$300, tá? Ó, R$300 dividido por 4 dá R$75, tá? Então a minha operação vai ser com R$75. A margem de lucro que eu opero ali, nos gráficos ali, eu pego uma margem sempre de 92%. A margem de lucro de 92%, tá? Fiz aqui o meu ganho, né? Operei com R$75, 92% de lucro. Então, a minha banca eu fui de 300 para 369, tá? Uma entrada aí de R$75 com 92% de lucro seria 69 de lucro. Então, eu saí de 300 para 369. A minha próxima operação, eu vou me basear na banca de 300 ou na banca que está agora, que é de 369. Na banca que está agora, que é de 369. Então, eu faria um cálculo novamente, 369 dividido por 4, novamente dividido por 4. A minha próxima entrada vai ser então de R$92 e não de 75. Com a margem de lucro de 92%, acertando mais uma vez, eu passaria aqui R$463. E se em 2 operações, fiz 2 operações e acertei as 2 primeiras operações do dia, ou seja, eu saí de um investimento de 300 para 453. Isso é mais de 50% de lucro, tá? Mais de 50% de lucro, isso daqui em 2 operações, ou seja, já bati a minha meta diária
já tive mais de 50% de lucro em apenas 2 operações, tá ótimo, eu volto a operar no outro dia, tá? Qual que é o lado ruim aqui, né, desse gerenciamento? Você precisa somente de 2 entradas para bater a sua meta, né? A gente sempre gosta de trabalhar com a meta de 50% de lucro, tá? Então você precisa apenas de 2 entradas para bater a meta. Pô, se você sabe o básico, pô, de opções binárias, suporte, resistência, Fibonacci, as estratégias básicas, você já consegue acertar 2 operações de forma fácil, em 10 minutos, tá? E bater a sua meta. O lado ruim é que você não pode errar nenhuma. Se você errar uma operação, você já estopou o dia, não vai fazer mais operações durante aquele dia. Você só volta no outro dia. Então eu não posso errar nenhuma operação, já dei stop no meu dia. Meu Deus, essa estratégia é uma merda. Não é uma merda, eu vou te mostrar o porquê. Se você sair no lucro, é 50% de lucro por dia. Quando você sair no prejuízo, é 25% ou menos de prejuízo. Então, se você sair no lucro, o seu lucro é alto, mais de 50%. O prejuízo não vai ser de 25% referente à banca inicial. Aqui é referente à banca inicial. O teu prejuízo não vai ser vai ser de 10% ou menos, entendeu? Porque a tua banca vai ir para 280, 290, o teu prejuízo vai ser muito baixo, tá? Então, assim, o teu prejuízo nessa estratégia, ele é sempre muito menor do que o lucro, tá? É sempre muito baixo utilizando essa estratégia. Então aqui eu dei alguns exemplos de cenários para vocês para ficar mais fácil, tá? No cenário perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Vamos supor que você fez 2 operações no dia, você perdeu a primeira, então menos 25%, e você ganhou a segunda, então mais 50%. Tá? Mais 50%. Você perdeu e depois você ganhou. A gente vai ter uma média de lucro aqui de 10% no dia. Se eu perder uma e ganhar outra, a gente vai ter uma média de lucro aí de 10% no dia. Se eu perder e depois ganhar, a gente vai ter uma média de lucro de 10%. É uma média baixa? É uma média baixa. Mas de moeda em moeda, você vai chegar no resultado expressivo. E isso no cenário perde, ganha, perde, ganha. Agora no cenário se é mais comum, que é você ganhar mais do que perder utilizando as minhas estratégias corretas, você vai ganhar muito mais do que perder. E no cenário perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, que é para ser no cenário 0 a 0, você vai sair com 10% de lucro. No cenário com que você tem mais lucro, você tem mais lucro do que perdas, olha esse lucro, GPT. Ganho, vai ter 100% de lucro. Vai ter uma perda, beleza, 25%. Se eu tirar desse 100, 25%, vai ainda dar 75%. Então é uma lucratividade muito alta, que você vai conseguir chegar rapidinho. Agora vamos para o principal cenário, horrível. O pior cenário que existe. Só perder. Desculpa o palavreado, mas você tem que ser muito burro, não entender nada para você realmente só perder. Você não tem que entender nada para você estar acontecendo isso com você. A sua entrada é sempre baseada na banca atual. Então, se eu perdi aqui, eu perdi 25%. Então, na próxima entrada, eu não vou entrar novamente com o valor que eu entrei aqui. Eu vou calcular 25% da minha nova banca. Calcular novamente... calcular 25% da minha nova banca. Então, eu não vou fazer entrada, por exemplo, na banca de R$300, eu não vou fazer com R$75. Se eu perdi, a minha entrada vai diminuir. Consequentemente, eu vou demorar muito para poder quebrar a banca. Entendeu? Então, pensando dessa maneira, até no cenário perde, você ia demorar demais para quebrar a sua banca. Então, esse gerenciamento, que é 1/4 ou 25%, que é o que eu gosto de chamar, é o gerenciamento mais seguro em todos os cenários. E no cenário só perde, você vai demorar muito para poder quebrar a sua banca, você vai ainda ter tempo para poder se recuperar. Então, esse é o melhor gerenciamento. GPT, sou muito ruim em matemática, não entendi nada que você está falando. Foca nisso aqui, gerenciamento 1/4, 25%. Lembre-se que o gerenciamento consiste
em você entrar com 25% da sua banca atual. Então vamos supor, a sua banca atual R$300, você faz o cálculo, 1/4 dos R$300, você sempre faz o cálculo da sua banca atual. Quanto é 25% da minha banca atual? Você vai fazer dessa forma, todas as operações você vai fazer o cálculo. Quanto é 25% da minha banca atual, tá? Simples, não tem segredo. Esse é o gerenciamento 1/4, 25%. Cara, tira print disso aqui, anota isso aqui. Isso aqui também, estuda, faz cálculo, que você vai pegar o jeito, tá? Mas o resumo é isso aqui. Tá, essa é a parte mais importante. Aí você já vai entender o restante, por mais que pareça difícil. E é isso, tá? É isso, galera. Foi mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido. Tentei explicar de uma forma mais simples possível para todos conseguirem entender. O link do meu grupo está aí abaixo também. Aí embaixo está o meu número de WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida, precisam de algum suporte. E é isso, fechou? Tamo junto.